Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo alegre, todo mundo feliz da vida, porque eu estou, apesar de todas as dificuldades que estamos passando. Não é verdade, pessoal? Espero aí que vocês estejam bem e nós vamos começar aqui a aula dessa semana. O que nós vamos falar essa semana, né? O que vai ser aí o nosso ponto essa semana? Nós vamos falar sobre cartas. Isso, carta pessoal. Carta que você manda para alguém que você conhece. Então, na página 92 do livro de português, onde nós vamos trabalhar essa semana, que nós vamos estar falando sobre carta. Então, nessa unidade, que é a unidade 5 do livro, o que nós vamos estar vendo, né? O que ela terá? Nós vamos estudar partes de uma carta, produzir uma carta, comparar linguagem formal com informal, estudar o substantivo, coisa importante, substantivo, estudar o uso da letra maiúscula, estudar letra R e S no meio de palavras, né, e participar de algumas atividades orais, beleza? Então vamos aí para a próxima slide, que é isso aqui. E aí no livro, se você olhar na página 93, onde tem um pombo, tem algumas perguntas. Eu quero que você pense sobre elas, tudo bem? Você vai pensar, você vai conversar com alguém por aí, tá certo? Que é o seguinte: onde os animais da cena parecem estar? Porque, olhando essa cena que tem na página 92 e 93, onde os animais parecem estar? Eles estão numa casa? Eles estão num parque? Aonde eles estão? O que é esse lugar que eles estão? Cartas podem aproximar quem está distante. Você conhece alguém que se comunica por meio de cartas? Coisa difícil hoje em dia, né? Cartas. Você conhece alguém que se comunica por meio de cartas? Alguém que envia cartas, que recebe cartas, que troca cartas? Hein? Como você faz para se comunicar com quem está distante? E é aquele amigo, aquela pessoa da família, aquela pessoa que você não está vendo neste momento, ou faz tempo que você não vê. Como é que você faz para se comunicar com ela? Você envia carta? O que você envia para ela? Você envia cartas, e-mail, mensagem, telegramas, sinal de fumaça, né? Bate um tambor para se comunicar via tambor. Como é que você se comunica com essa pessoa? Como será que ocorre a comunicação com quem está distante no mundo do Era Uma Vez? No mundo do conto de fadas, da fantasia ali, da imaginação, como é que os personagens se comunicam? Como é que os seres mágicos, misteriosos que estão nesse mundo se comunicam? Será que é por carta? Como é que eles fazem a comunicação? Dá para imaginar um gato escrevendo uma carta? Você já imaginou um gato? Um gato. Sim, o felino. Aquele que faz miau, miau, escrevendo uma carta? Será que ele escreve cartas? Como é que seria ele escrevendo carta? Com quem será que ele quer se comunicar? Se um gato escrevesse uma carta, com quem ele gostaria de se comunicar e por quê? E vamos ler o primeiro textinho que está aqui, que é Caro Tio Macabro. Eu vou ler e você acompanha a leitura do texto aí. Primeira coisa, lá em cima: 13 Chaminés, Campos das Urtigas, dia 15, Evoa-feira. Caro Tio Macabro, você sempre me disse que, se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problema. Ajude-me. Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a gargalhar como bruxa. Não quer montar em vassouras. Não usa pernas de sapo, olhos de salamandra, asas de morcego em suas poções. E não quer saber de assustar as crianças. Só pensa em fazer compras, assistir TV e fazer amizades com não-bruxos. O que devo fazer? Seu sobrinho, Ronroroso Seramago, de Bragança B. PS, o nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. Então aqui nós temos um gato que escreveu uma carta. Então eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas dessa carta antes de nós partirmos para as atividades. Lá em cima, onde está 13 Chaminés, Campos de Ortigas, é o local de onde se veio a carta.
Geralmente a carta começa com o nome do local de onde veio, tá? O dia, mês e ano. Nesse caso, ela colocou o dia e o dia da semana, que é Evoa-feira. Você conhece o dia da semana que chama Evoa-feira? Também não conheço, mas o nosso querido Ronroroso Soramago de Bragança, esse gato aí conhece. Então depois vem o Caro Tio Macabro, que é o que? Para quem a carta está sendo destinada. Então a carta primeiro tem a data que foi escrita, depois tem para quem está sendo destinada, daí vem o texto da carta e no final vem a assinatura de quem escreveu, ou seja, o remetente. Então aí nós temos destinatário. Quem que é o destinatário? Para quem foi a carta, para quem está indo a carta, e o remetente, quem enviou a carta. E tá aqui, ó, um PS, né, que é o que a gente chama de postscript. Nome complicado, né? Postscript, quer dizer o que? Pós ponto final. Depois do ponto final, né? Que é uma complemento à carta. Escreveu a carta, às vezes esqueceu de colocar alguma coisa, né, ali, e tá assim, o nome dela é Hilda Bruxilda, tá certo? Então esses são os elementos da carta: a data que foi escrita, o destinatário, o texto, o remetente e, se precisar, um PS. Então nós temos aí sobre a autora, quem escreveu esse texto, né? Que é a escritora sul-africana Hawini Oran, que nasceu em 1946. É autora de mais de 100 livros infantis. Estudou artes dramáticas e trabalhou em Londres como atriz. Também fez trabalhos em agências publicitárias. Então essa é a nossa autora dessa carta, desse texto. E aí nós já começamos com as perguntas, né, da interpretação de texto. Tem algumas atividades que vão ser faladas e outras escritas. Eu peço que até as atividades faladas vocês escrevam no caderno se não tiver espaço no livro, tá bom? Mas vamos lá. Quem é Ronroroso? Olha lá no texto, tem lá marcado quem que é o Ronroroso. Tá fácil essa. Com quem ele se comunica? Ou seja, para quem que foi a carta ali? Qual é o problemaço enfrentado por Ronroroso? Por que ele escreveu a carta? Ele está com um problema. Que problema é esse que ele está enfrentando? A mensagem principal é o assunto da carta. Qual é o assunto dessa carta? Do que essa carta está falando? Né? Qual que é o tema? Aquilo que está fazendo o gato escrever. A 5 aí. Releia. 13 chaminés. Campo de Urtigas. Dia 15. Névoa-feira. É névoa-feira. Eu falei errado lá atrás, tá? Névoa-feira, presta atenção aí. Então vamos lá. Ligue cada uma das expressões ao que ela se refere. 13 chaminés é o quê? É o dia do mês da semana em que a carta foi escrita ou o lugar onde Ronroroso a escreve? Você vai ligar aí. Dia 15, névoa-feira, é o quê? É o dia do mês da semana ou é o lugar de onde Ronroroso escreve? Campo das Urtigas, é o dia da semana ou o lugar onde escreve? Né? Converse aí, vamos conversar. Essas informações do início da carta são verdadeiras? O que você acha? Será que existe um lugar chamado 13 chaminés? Será que existe um dia da semana chamado névoa-feira? E um lugar chamado Campos de Urtigas? Será que existe? Hein? Será que temos? Boa pergunta, não é? Pensa aí e responda essa no caderno. 6. Veja que interessante a criação dos nomes dos personagens deste texto. Leia em voz alta. Caro tio Macabro. Se Ronroroso o chama de tio, o Macabro deve ser um morcego. Será que o tio dele é um morcego? Será que o tio dele é uma salamandra? Será que o tio dele é um gato? Será que o tio dele é um sapo? Se é tio do gato, ele vai ser um morcego, salamandra, gato ou sapo. Que palavra o nome do tio Macabro pode lembrar? Hein? Macabro, macabro. Que palavra lembra? Esse macabro. Pensa aí. O que a palavra que você descobriu pode significar? Hein? Você descobriu a palavra que significa o macabro. O que ela significa? Observe o nome Ronroroso. Que palavra você conhece que lembra esse nome? O nome Hilda Bruxilda
Lembra qual palavra? Aí, preste bem atenção na sonoridade da palavra. O que a palavra está dizendo. Tudo bem? 7. Escreva a seguir uma das coisas que Hilda Bruxilda não queria mais fazer como uma bruxa. Então, como bruxa, ela tinha que fazer algumas coisas. E ela não estava fazendo, ela não queria fazer. Que coisas são essas? Pensa aí. O que Hilda Bruxilda faz que não é visto como coisa de bruxa? O que ela faz? Hein? Que não é coisa de bruxa. Que uma bruxa não devia estar fazendo. Pensa aí. Tá fácil, né, pessoal? Tudo tá no texto, não tem nada assim fora do texto. É a interpretação mesmo. Tá lá, releia. Se tiver com dúvida, a gente vai respondendo. 9. Releia o trecho da carta. Então tem um trecho aí para você reler. Você sempre me disse que, se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, eu estou com um problema. Ajuda-me. Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a gargalhar como bruxa, não quer montar em vassoura, não usa pernas de sapo e olhos de salamandra, asas de morcego em suas poções. E não quer saber de assustar as crianças. Só pensa em fazer compra, assistir TV e fazer amizades com não-bruxos. Observe as palavras escritas em letras maiores. Qual será a intenção de Ronroroso ao fazer isso? O que será que Ronroroso quer fazer quando ele escreve algumas palavras com uma letra maior? Né, que são 3. Ajuda-me e não. O que isso quer dizer? Né, que ele escreveu com essas letras maiores, essas palavras. Será que ele quer chamar a atenção para o texto? Será que ele quer desviar a atenção do texto? Será que ele quer que o tio dele preste atenção justamente nesses trechos do texto? O que será que ele está querendo quando ele destaca essas palavras? Esse jeito de escrever, com letras maiores, pedindo ajuda, mostra que... O que mostra? Ronroroso tinha intimidade com o tio. Ronroroso não costuma falar com o tio era uma pessoa bem próxima de Ronroroso. Ronroroso não podia ser espontâneo e íntimo. Ronroroso era espontâneo ao falar com o tio. E você escolhe quais são as certas. E marca um xizinho aí. 10. Em uma carta há 2 elementos que não devem faltar. Escreva o nome que corresponde a esses elementos na carta que você leu. O destinatário, a quem a carta foi enviada, e o remetente, quem enviou a carta. Então, você já sabe quem é o destinatário, porque eu falei isso lá atrás, presta atenção no vídeo, e você sabe quem é o remetente, porque eu já falei isso lá atrás também no vídeo. Então, presta atenção aí que tá facinho. Na 11, leia as legendas abaixo e circule com as cores indicadas as partes correspondentes na carta de Ronroroso. Então você vai pintar o local e a data de azul, a saudação do destinatário de rosa, a mensagem principal, né? O corpo da carta de verde, a despedida e o remetente de amarelo. E aproveita para perceber que esses são os elementos da carta, né? Local e data, saudação, mensagem, despedida. Então toda carta vai ter isso. E você vai pintar destacando esses elementos aí nessa carta. É comum encontrar as letras PS assim escritas no final de cartas depois da despedida da assinatura. Qual é a provável razão de Ronroroso ter colocado essas letras com a frase acima? PS, o nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. O que você acha? 13. Carta é uma forma de correspondência usada para as pessoas se comunicarem por escrito quando estão distantes. Nos dias de hoje, que outros meios de se comunicar Ronroroso poderia estar utilizando? Registre no caderno. Ou seja, hoje em dia existem vários meios de comunicação fora a carta. Ainda existe carta? Ainda existe carta.
Inclusive nessa semana que eu estou vos falando, bonito falei agora. Inclusive essa semana que eu estou conversando com vocês, eu estou enviando algumas cartas. Então a gente ainda se comunica com cartas. Mas existem outros meios de comunicação que nós também utilizamos. Quais são? Tem um que eu garanto que vocês usam todo dia. É um aplicativo aí, né, de comunicação que eu sei que vocês usam. Como é que ele chama? Inclusive o professor usa para falar com vocês. Que meio de comunicação é esse? E a última, pessoal, é bem simples, né? É preencher o envelope. Tá certo? Você vai pegar as informações do texto e vai preencher o destinatário, tá certo? E o remetente. Nós não sabemos o endereço do tio Macabro, ou Macabro, mas nós sabemos o endereço do remetente, que é o Horroroso. Temos todas as informações? Não. Então, as informações que você não tiver, você pode inventar, tudo bem? Mas as informações do remetente nós temos boa parte no livro, e as informações do destinatário você vai inventar todas. Nome da rua, o número, a cidade, o CEP, todas você inventa. Daí só vale uma dica: ele não pode morar na mesma cidade que o sobrinho, né? Você não vai mandar uma carta para alguém que mora na mesma cidade que você. E é isso, pessoal. Uma ótima semana. Lembrando que sempre que precisar é só falar conosco via WhatsApp. Nós respondemos as mensagens. Precisando de qualquer coisa, estamos aí. Espero que a explicação tenha ficado compreensível e que todos tenham entendido. Um forte abraço e até mais.